Solo Sikoa confirmou que vai ter que se juntar à Bloodline? E a Bayley disse que ela é All Elite para todo mundo ouvir? Rapaz, essa semana foi bem interessante notícias e eu tenho certeza que vocês vão querer se manter antenados. Então, se vocês quiserem saber tudo o que rolou no mundo da luta livre nos últimos dias e mais informações sobre o NXT e o Main Event da semana, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer ficar ligado em tudo que rolou. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, você já sabe das coisas todas. Quando você deixa o like, você indica para o YouTube que o nosso vídeo é legal e indica o nosso vídeo para mais pessoas. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Notícias da Luta Livre do dia 14 de agosto de 2026. Vamos começar falando sobre o último NXT, vamos falar rapidamente sobre tudo aí que rolou no show. Nós tivemos algumas lutas bem interessantes. A primeira luta foi da Lizzy Rain e do IK Prosper, que derrotaram a Easy Dame e o Nico Vence da The Culling em 10 minutos numa luta sensacional, 3 estrelas 75. Uma coisa que é importante a gente dizer é que era pro Shawn Spears ter feito essa luta com a Lizzy Rain, só que ele deu um no-show, simplesmente não apareceu, e aí o IK Prosper entrou no seu lugar, tá? Foi uma luta muito legal e vale a pena assistir. Depois disso, a gente teve uma luta, a 15ª luta seguida entre Dion Lennox e Sakon Sugars, né? Sakon que foi expulso do Dark State, e o Dion Lennox, líder do Dark State. Eles se enfrentaram e o Dion Lennox venceu um squash de 5 minutinhos, 2 estrelas, e depois da luta o Dark State atacou e destroçou o Sakon Sugars, o que não é muito favorável, né? A gente não sabe se de repente fizeram isso porque vão tirar o Sakon da televisão, se de repente ele vai deixar a NXT, vamos ficar ligado aí no que vai acontecer com o homem. Da terceira luta da noite, a gente teve a Zarya enfrentando a Rain Sinclair, uma luta que era para ser pelo título norte-americano da NXT. E a luta terminou com o Dion Lennox e o Sakon Sugars se estapeando no ringue. Por quê? Porque quando o Sakon estava nos bastidores no médico, ele estava tweetando sobre o ataque que ele levou do John Lennox. O Grayson Waller apareceu, falou que ele era um molenga e disse que para ele tirar satisfações. O Sakon veio, pegou o taco de beisebol, foi para cima do Dion, e aí durante a luta da Rain e da Zarya, o John Lennox e o Sakon Sugars entraram na arena, se estapearam, entraram no ringue e saíram pelo outro lado. O Cutler James e o Osiris Griffin do Dark State vieram ajudar. Em um dado momento, o Cutler James subiu no apron e aí a Rain Sinclair deu um super kick nele para tirar ele dali, despachar ele, porque a luta estava rolando. A Zarya se aproveitou e mandou um Spear para 3, né? Mandou o Spear e o F5 para 3. Então, foram 10 minutinhos de luta, 3 estrelas e 25. A Zarya ficou boladíssima com isso. A Rain Sinclair ficou boladíssima com isso, foi nos bastidores, e aí nos bastidores ela convenceu o Robert Stone a ter mais uma chance pelo campeonato norte-americano. E essa luta entre a Zarya e a Rain Sinclair vai acontecer no próximo Heat Wave, que é o show que vai acontecer no dia 30 de agosto, que a WWE vai jogar para bater de frente com o All-In da AEW, tá? Então, vamos aguardar. Então, teremos aí Zarya e Rain Sinclair. Essa luta vai ser uma luta de unificação dos títulos norte-americano e da Speed. O que a gente não sabe se significa que o título da Speed, de repente, vai ser aposentado. Vamos ficar ligado aí para ver como é que vai ser essa história. A terceira luta da noite foi uma luta entre o Cam Hendricks e o Mason Brook. Outro squashzinho, o Cam Hendricks derrotou o Mason Brook em 5 minutos, ganhando assim, uma luta bem fraquinha, 1,5 estrelas. Não tem muito o que falar dessa luta, não. A quarta luta da noite também foi um squash, né? Vocês já estão percebendo o Squash City que foi esse show, né? Na verdade, a quinta luta da noite, né? A gente teve a luta de duplas no início, Sakon e Dion depois, a Zarya e Rain Sinclair, Mason Brook e Cam Hendricks. Essa quinta luta, o Lucian Price veio para o ringue e destruiu o Lexis King em 3 minutos. Tá? E aí isso garantiu a ele uma luta pelo título da Speed na semana que vem. Tá? Então, Lucian Price, parceiro do Bronco Onima na OTM, venceu aí o Lexis King, uma luta que foi agendada na semana passada. E aí, nós fomos para o Main Event. E no Main Event, nós tivemos Cruz Montana e Grayson Waller se enfrentando pelo posto de desafiante número 1 ao título do Tony D'Angelo. E aí a luta estava rolando e estava sendo uma luta muito boa, 13 minutos de luta, quando no final da luta apareceu ninguém menos do que o novo membro da Bloodline na WWE. Sim,
Viúvas de Zilla Fatu, regozijem, o homem está na WWE. Tá? Zilla Fatu entrou no ringue, atacou primeiro o Grayson Waller, cabe ressaltar, para depois atacar o Cruz Montana. E aí, tecnicamente, o Grayson Waller... assim, eu tô tentando lembrar aqui, né? Porque o show foi na terça-feira. Mas se foi isso, o Grayson Waller tecnicamente venceu a luta. Tá? Mas eu não sei se eles vão se ligar nisso. Depois, o Zilla Fatu já foi discutindo, peitando aí o Tony D'Angelo, né, dizendo que ele quer uma luta por esse título, tá? O Zilla Fatu, que ele utiliza como finalizadores um Superman Samoan Spike, que é muito bonito. Ele combina o Superman Punch do Roman Reigns com o Samoan Spike do pai dele, o Umaga, que inclusive está tatuado no peito. E depois ele completa com o velhíssimo Uso Splash, né? O Samoan Splash, tá? Foram 13 minutos de luta, 3 estrelas e meia. Eu acho que foi um bom final. Esse show ele estava caminhando para ser abaixo de 7, mas a estreia do Zilla Fatu salvou a noite. Então nota 7 para o show. Foram 3 lutas boas, 3 lutas muito modorrentas, então tá aí nota 7 para o show. E um outro detalhe importante que aconteceu, teve um segmento no ringue em que a Kendall Gray, vindo com a Ryan Sinclair, foi bater boca com a Kendall Gray, com a Kali Armstrong e com a Kelani Jordan. E aí a Kendall Gray deu a oportunidade para a Kelani Jordan de finalmente lutar pelo campeonato na NXT, uma coisa que ela estava pedindo há muito tempo. E aí ela perguntou quando é que a Kelani iria lutar, e a Kelani disse que queria essa luta para o Heat Wave. Tá? Então Kelani Jordan e Kendall Gray pelo campeonato da NXT vai acontecer no NXT Heat Wave no dia 30 de agosto. Depois disso, a Kali Armstrong saiu estraçalhando. Ela deu um pescotapa ali bem nessa orelha zoada da Kendall Gray, né? Que foi a orelha que ela cortou na luta contra a Lola Vice. E depois também atacou aí a Ryan Sinclair. Para a semana que vem, nós temos aí várias coisas que vão rolar na NXT. Na luta, nós vamos ter uma luta de number one contender ao campeonato de cruzadores da AAA com Ike Prosper, La Parca, Tristan Angels e Romeo Moreno. Nós também teremos Lexis King defendendo o título da Speed contra o Lucian Price, da UTM. Teremos também a Ren QCC, que é composta da Ryan Sinclair e da Kendall Gray, enfrentando Kelani Jordan e Kali Armstrong em uma luta de duplas. Isso é o que já foi confirmado aí para a semana que vem na NXT. A gente sempre faz live aqui no canal a partir de 15 para as 9 da noite, toda terça-feira, então fica ligado aqui no canal, porque é sempre bem divertido. Se você quer uma oportunidade, inclusive, de interagir mais comigo, né, de você ter as suas mensagens lidas, respondidas por mim numa live, a melhor chance de você fazer isso é na live do NXT, porque, por exemplo, no Monday Night Raw e no SmackDown, a gente bota aqui 200, 300 pessoas por live, né? Já no NXT, a gente bota ali 80, 70, às vezes no início da NXT tem 30, 40. Então, cara, a chance de você chegar ali e conseguir interagir comigo, e conversar, mandar as suas dúvidas, seus fantasy books, é muito maior na NXT do que no Raw e no SmackDown. Então fica aí um incentivo para que você esteja com a gente também na live da NXT, até para a gente poder trocar uma ideia. Vamos falar rapidamente sobre o Main Event, que a gente teve um desenvolvimento interessante, tá? A primeira luta, uma das lutas, foi uma luta entre o American Made e o Birthright, né? O Birthright, que é formado pelo Connors e o Stacks da NXT. A gente tem visto a WWE usar os talentos da NXT e da Evolve como jobbers no Main Event. Tá? Eu até não me importaria de ver esses caras lutando como jobbers no main roster, não, no Raw e no SmackDown. Se for pra usar como jobber, usa a galera da NXT da Evolve pra dar cancha pra essa galera aparecer na frente do público e tudo mais. Mas uma coisa que é importante dessa luta que o American Made venceu é que eles vieram e lutaram como faces, como mocinhos, tá? Eles tradicionalmente são vilões, mas nessa luta, a última luta que eles fizeram no Main Event, eles lutaram como heels. Já nessa luta, eles lutaram como faces, eles mudaram completamente a persona deles. Eu acho que pode ser um teste da WWE. Particularmente, eu sempre vi esses dois melhores como faces do que como heels. Porque o face ele não precisa falar, o heel tem que falar, tem que usar o microfone, e eles não são assim os melhores do mundo no microfone. Então, assim, como eles ainda são muito novos, eu acho que dá para aproveitar eles dessa forma e ver se eles conseguem crescer aí e de repente voltar, né? Voltar aí pro main roster. Eles que venceram a terceira luta deles
do main event. Eu até acho, eu tava pensando aqui uma forma de tornar o main event relevante. Eles podiam fazer assim, uns lutadores, fazer tipo um sistema de rebaixamento, né? Assim, se tem algum lutador no main roster que apanha muito, ele é rebaixado para o main event. E aí, para ele subir de novo para o main roster, ele teria que vencer 5 lutas seguidas. Então eles poderiam fazer isso e aí ficar marcando ali um contador na tela. Ó, o cara tá com 3 vitórias seguidas, tá com 4 vitórias seguidas. Essa luta vai valer eles subirem pro main roster de novo. Isso traria uma emoção pro main event totalmente diferente, uma pegada totalmente diferente. Se tiver alguém aí assistindo nos nossos vídeos da WWE, manda um bisu aí pro Triple H e me chama pro criativo, porque eu consigo transformar até o main event em um show relevante. Brincadeira, tá, gente? Mas a história não é brincadeira, não. Nós também tivemos uma vitória de Lyra Valkyria Cracuda contra a Jayda Parker, sim, Jayda Urso. Lutou, teve até gente que mostrou nas mídias sociais, né? Uma lutadora toda com máscara, com capuz, andando pelo público na segunda-feira, no Monday Night Raw. E aí o pessoal ficou achando que a Jayda Parker seria a parceira da Sol Ruka, né? E na verdade ela foi para fazer essa luta aí no main event contra a Lyra Valkyria, né? E a Lyra Valkyria Cracuda venceu aí com esse finalizador aí que lembra um pouco o Banks Statement da Sasha Banks. E também tivemos uma luta de duplas que na verdade foi a luta que abriu o show, mas que é importante a gente falar por quê? Porque teve os MFTs vindo com o Haku, né, que é o pai deles. E eles estraçalharam o Fraction, tá? Então tivemos aí os coitados do Fraction servindo de jobbers no main event. Ai, meu Deus, que fase. Eu fico com pena dos caras, porque os caras são muito bons. Estão servindo de jobbers aí para os MFTs. Então aí, Vargas, se você ficar se perguntando quando é que vai ter o Tamatonga apareceu no main event, tá? Agora vamos falar das notícias da semana. E a primeira notícia da semana é uma controvérsia que afetou aí a IWC e fez muita gente discutir aquela questão do lutador pagar o pedágio quando ele está começando na luta livre, que é a história do Avery Styles. Avery Styles, que é o filho do AJ Styles. O Avery, ele começou a fazer shows independentes. Ele já tá no 10º show independente, se não me engano. Já fez alguns shows pela GCW. Não foi a companhia que ele estreou numa outra companhia. Mas na GCW ele já tá aparecendo algumas vezes. E a GCW tem um relacionamento com a WWE. Ela tem ali. Parece que ela tá naquele programa WWE ID, né? Então, assim, existe um relacionamento de trabalho entre a GCW e a WWE. E aí, cara, a controvérsia foi a seguinte: alguém chegou, não lembro quem, e disse que o Avery Styles estava pagando o seu pedágio na luta livre por estar lutando no cenário independente. Por que isso? Porque existe desde sempre uma história, né, uma briga, uma rivalidade entre lutadores que começaram no cenário independente e lutadores que começaram direto, por exemplo, na WWE. Foi uma crítica que o Maven recebeu muito, porque ele não veio do cenário independente, ele ganhou acesso para a WWE, ganhou do Toffenoff, o primeiro Toffenoff. Né? O Demis sofreu isso também e tal, e outros lutadores que saíram ali do Toffenoff. E aí existe essa coisa, né, de dizer, olha, para você chegar na WWE, que são as grandes ligas tal, você deveria passar pelo cenário independente, pagar o seu pedágio e tudo mais. E aí alguém chegou e falou assim no X, olha, o Avery Styles, né, poderia ter ido direto para a WWE, se aproveitar do nome, né, ele teria, bastaria o AJ Styles fazer um telefonema que o Avery poderia ir direto para a Performance Center, sem problema nenhum. Mas ele tá pagando pedágio, porque ele tá aí no cenário independente. Pois bem, um lutador da GCW, conhecido como Arik Cannon, respondeu a esse tweet dizendo que o Avery não estava pagando pedágio coisíssima nenhuma, porque ele não ajudou a desmontar o ringue e não ajudou a colocar as cadeiras e tirar as cadeiras. E aqui, gente, é uma coisa. Eu até gostaria de ter feito um vídeo com o Matt. Tá? Se o Matt estiver vendo esse vídeo, eu até desafio você, Matt, a fazer um comentário num vídeo seu sobre essa história. Porque eu não sou lutador, você é lutador, então você vai ter mais propriedade do que eu para poder falar sobre isso. Mas a percepção que eu tenho é que existem diversas conotações para pagar o seu pedágio
Além da básica, que seria um lutador ter que lutar no cenário independente para depois ir para as grandes ligas. E uma dessas conotações é justamente o lutador que vai lutar numa companhia independente ajudar a setar o show, ou seja, ajudar a montar o ringue, ajudar a desmontar o ringue, ajudar a botar as cadeiras, ajudar a tirar as cadeiras, ajudar a montar o stand de concessões, ficar para poder tirar foto, dar autógrafo, todas essas coisas, tá? Que seria o trabalho mais braçal, né? Então, quer dizer, não é só o cara chegar ali, aparecer, lutar e ir embora. Então, esse seria um conceito de pagar o seu pedágio, né? Então, o termo em inglês é pay your dues, né? Poderia ser também pagar as suas dívidas, né? Mas eu gosto de pagar o pedágio porque dá a ideia de que você tem que, na sua jornada, você tem que passar por algumas barreiras para você poder chegar no seu destino final. E aí, o AJ Styles, o pai, respondeu ao Arik questionando que o Avery já tinha pago o seu pedágio lutando nesse show e ajudando a fazer o público encher, né? Ter mais pessoas na arena. E aí começou uma discussão na internet sobre se um lutador que vai para um show independente, se ele precisa ajudar ou não. Tá? Eu não tenho como dar uma opinião assim fechada porque eu não sou lutador. O presidente da GCW, né, o promotor da GCW, Brett Lauderdale, ele deu a opinião num comunicado, né, e cabe ressaltar que ele tem esse acordo de trabalho com a WWE, que o Avery ainda é um adolescente, está na idade de cometer erros, e que ele não foi privilegiado por estar no show pelo sobrenome, mas sim que ele estava lá porque haviam referenciado ele, haviam dito que ele tinha talento, e por isso é que ele foi contratado. Pois bem, assim, com relação ao Avery ser um adolescente, estar na idade de cometer erros, eu concordo. Ninguém é obrigado a conhecer todas as regras implícitas na luta livre logo que entra numa arena. Existem muitas regras implícitas, a gente sabe disso. Você tem que se apresentar para todo mundo. Quando você vai lutar, você pergunta pro veterano como é que ele acha que a luta deve acontecer. Você nunca fica dando pitaco, né? Existe essa regra não escrita de você ajudar a montar e desmontar o ringue, você ajudar a limpar o ringue, você ajudar a setar, botar a cadeira, tirar a cadeira, né? Tem fotos do Cody Rhodes, na época que ele estava no cenário independente, ajudando a tirar caco de vidro do ringue, né? E aí o pessoal falou, pô, olha lá o Cody não precisou fazer isso. A única coisa que eu acho aqui é o seguinte, que essa situação poderia ter sido resolvida no privado. Poderiam ter chegado pro Avery e ter dito o seguinte, olha, cara, legal você tá aqui, a gente agradece que, pô, só de você tá aqui com o seu nome, você já traz uma galera a mais, né? E eu tenho certeza que eles têm como saber disso, pô, o show normal da GCW tem ali 100 pessoas, pô, com o Avery teve 300. Pô, são 200 pessoas a mais que pagaram ingresso e que botaram dinheiro no bolso dos outros lutadores. E então, assim, cara, beleza, a gente agradece que você esteve aqui, que você ajudou a botar dinheiro no nosso bolso, mas, cara, você tem que ajudar. Você tem que ajudar, porque isso aqui é uma companhia independente, a gente não tem empregados para poder montar ringue, desmontar ringue, botar cadeira, tirar cadeira, né? Então, você precisa ajudar, né? Então, falar na boa com o cara no privado, eu tenho certeza que o Avery teria aceitado. Né, eu tenho certeza. E se ele não aceitasse, se ele viesse de arrogância e chegasse e falasse, não vou fazer porque eu sou o filho do AJ Styles, aí você, né, dá aquela enquadrada no cara, chega no ringue, é o que os lutadores... eu não tô falando nada demais, tá, gente? É o código dos lutadores. Vai chegar no ringue e vai tomar um chopzinho mais forte, entendeu? Vai tomar um chopzinho mais à vera, vai tomar uma butinada ali no corpo, vai ser um pouquinho mais dolorosa, vai tomar um snap suplex um pouquinho mais forte. Tá? É o código dos lutadores. E muitas vezes, se o cara tá muito arrogante do lado de fora, no ringue eles resolvem o caso. Tá? Agora, que, assim, existe um ponto no fato de que o Avery, só de ter ido para esse show, levando o nome dele, levando mais pessoas, ele já pagou o pedágio dele, porque ele tá botando mais dinheiro no bolso dos lutadores, também existe esse ponto. Entendeu? Eu fico me perguntando aqui se o pessoal da BWF obrigou o Kushida, que veio lá do Japão, e com certeza a presença dele aumentou em muito o público do último show da BWF agora do dia 8 de agosto, se obrigaram o Kushida a montar e desmontar ringue e montar e desmontar cadeira.
entendeu? Se é até possível que ele tenha feito isso, eu não sei. Se alguém teve no show e viu, coloca aqui nos comentários, tá? Agora, o que eu posso dizer é, eu, se fosse da BWF, nunca que ia chegar pro Kushida e falar, meu irmão, ajuda a desmontar o ringue, meu irmão, ajuda a tirar as cadeiras, porque pô, não tem sentido. O cara veio do Japão, aumentou o público, é grana que entrou. Tudo bem, ali na BWF é de graça, né? Mas se fosse num show pago, teria aumentado a grana. Mesmo que o show é de graça para entrar, tem as concessões, camisas que são vendidas, tal. Então, com certeza ali teve um aumento de exposição, teve um aumento de grana ali para todo mundo envolvido. Então, eu acho que ninguém vai chegar ali e vai obrigar o cara. Eu não duvido nada que de alguma forma o Kushida deve ter ameaçado ter tentado ajudar, não sei, tá? Mas teve gente que reclamou que ele tava cobrando R$ 80 por uma foto. Cara, lá nos Estados Unidos, você tirar uma foto com autógrafo com um lutador em qualquer convenção que tem lá é US$ 50, tá? R$ 250. Então, assim, o cara vir aqui do Japão cobrar R$ 80 por uma foto, eu pagava na hora. Se eu tivesse lá no ginásio, eu teria pago facilmente R$ 80 para poder tirar uma foto com o Kushida, tá? Mas é isso. Essa controvérsia ainda tá rolando, tá? Ainda tá tendo muita discussão. A Nery defendeu o Avery. Teve outros lutadores que defenderam o Avery e apenas falaram: olha, essa situação tinha que ter sido tratada de forma privada e ensinar para ele as regras, entendeu? Então, é isso. Comenta aqui nos comentários, se vocês ficaram sabendo dessa história, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Principalmente o Matt, se o Matt estiver vendo esse vídeo, se puder comentar aqui também, de vez em quando o Matt aparece e tal, coloca aqui nos comentários, ou então faz um vídeo lá no seu canal, faz um reactzinho, faz um corte desse pedaço do meu vídeo e faz um react, Matt, que eu acho que vai ser, é uma opinião muito válida, considerando você aí que tá no mundo da luta livre. Tem o Vini da Central Wrestling, tá lá na IPW também, é lutador também, a gente tem que considerar. Então, bota lá também, Vini. Seu comentário vai ser muito divertido a gente saber aí a opinião de gente que tá ali, tá no ringue, né? Tá lá botando. Eu sou apenas um fã, né? Um fã de luta livre há mais de 30 anos, então eu não tenho lugar de fala para chegar e dar uma opinião formal sobre se o Avery deveria ou não deveria ter setado o raio das cadeiras. Bom, vamos falar agora de outras questões, né? Primeiro aqui, vamos voltar aqui, que eu gatilhei aqui muito forte o dedo aqui no meu mouse. É o Jim Ross que passou por uma cirurgia cerebral recentemente, né? Ele tava com problemas de memória, problemas de equilíbrio e tal. Jim Ross, lendário, narrador da WWE, narrador da AEW também, passou por esse procedimento, botou um tubo no cérebro para poder drenar líquido do cérebro que estaria causando inchaço e causando esse efeito nele de perda de memória e desequilíbrio. E o Conrad Thompson, que é co-apresentador do podcast do JR, né, Grilling JR, disse que o procedimento foi bem sucedido, que tudo correu bem e o bom e velho JR deve estar de volta para casa até a sexta-feira. Então, tá aí, notícia boa, né? Do Jim Ross que tá aí voltando para casa, né? Ele teve que fazer um furo, ele fez um buraco no crânio, meteram uma broca no crânio dele para poder botar o tubo para poder drenar o líquido do cérebro. Olha, é brincadeira não, é cirurgia delicada, viu? Mas graças a Deus ele tá bem. E o Jim Ross, depois nas mídias sociais, expressou uma esperança de que ele consiga viajar para a Inglaterra pro All-In, tá? Que vai acontecer em Londres no dia 30 de agosto. Acho meio prematuro, mas enfim. Agora vamos falar de Velveteen Dream, né? Velveteen Dream, um lutador ali da NXT ali final dos anos 2010, né? Ele participou da temporada 2015 do Top Off, depois assinou com a NXT e ganhou o campeonato, lutou como Velveteen Dream ali em 2017, conquistou o campeonato norte-americano da NXT. E aí, em 2020, ele saiu da WWE depois de enfrentar acusações de enviar imagens inapropriadas, aliciar menores de idade. Coisa de louco, tá? Ele negou, não teve nenhuma condenação. Se não me engano, acho que as provas foram jogadas fora, tá? Alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, ele foi dispensado da WWE em 2021. Pois bem, o Velveteen Dream, cujo nome verdadeiro é Patrick Clark, vai estrear no boxe. Ele vai fazer uma luta contra o apresentador do podcast Pillow Talk, Ryan Pownall, no próximo dia 29 de agosto, lá no Kia Center, em Orlando, na Flórida. Tá? Então, pra quem tá aí, quem mora aí em Orlando, né? Tem gente que mora nos Estados Unidos que assiste aqui o nosso canal. E quiser ver o Velveteen Dream tomando uns socos na cara, se você tiver ranço do cara e quiser ver o cara tomando uns socos na cara, tá aí, dia 29 de agosto, no Kia Center aí em Orlando, na Flórida, o Patrick Clark vai estar estreando no boxe.
Agora vamos falar de Aleister Black. Aleister Black que deixou a WWE, já venceu o contrato dele, tá? O contrato dele já expirou o prazo. E muita gente estava se perguntando o que ia acontecer com ele. Algumas pessoas falaram que talvez ele fosse para a AEW, só que tem um histórico, tá? Existe um boato de que o Aleister Black não aceitava tomar pinfall na AEW, o que gerava desconforto no backstage, tá? E isso teria gerado várias críticas. O próprio MJF, numa entrevista com Ariel Helwani, disse que o Aleister Black ele seria o maior culpado de pessoas, lutadores que usam a AEW para voltar para a WWE. Ou seja, o cara sai da WWE, assina com a AEW, luta um tempo lá, se mostra, se revela, mas depois que o contrato vence, ele caça o caminho de volta para a WWE. Ou seja, ele usa a AEW como se fosse uma companhia independente premium para ele poder aparecer. Tá? E o MJF ele criticou isso. E a gente sabe que tem outros lutadores que fizeram isso. Né? O Rusev foi um deles. Então, o Aleister Black ele descartou isso tudo, né? Ele falou que não teve nenhum problema desse tipo lá na AEW e tal. Obviamente ele não vai confirmar isso, mas enfim, agora que ele foi mandado embora de novo da WWE, a AEW parece que não demonstrou interesse pelo cara, né? Ele que voltou ele mudou o handle dele no X para Tommy End, que era o nome antigo dele. E ele também vai aparecer, já anunciaram que ele vai ter 3 datas, que ele vai aparecer na Progress Wrestling, que é uma companhia lá da Inglaterra, talvez uma das maiores companhias independentes da Inglaterra, e ele vai aparecer em shows em Edimburgo, em Leeds e em Manchester dos dias 4 a 6 de setembro, tá? Então, o Aleister que foi anunciado não como Tommy End, mas como Malakai Black, que era o nome dele na AEW. Isso chamou atenção um pouquinho, tá? Mas não se tem notícia do Aleister assinando com a AEW. Então vamos aguardar. Os fãs de Tommy End / Malakai Black terão a chance de vê-lo nesses shows aí na Progress. Bom, agora vamos falar um pouquinho de números, né? Daqui a pouco a gente vai falar de números, mas antes de números, a gente vai falar do SmackDown porque aquela notícia que muita gente tava com medo já foi revelada, tá? Que a gente tem tido já há 2 anos uma tendência em que o SmackDown começa com 3 horas o ano e depois reverte para 2 horas. E aí esse ano aconteceu a mesma coisa. Começou com 3 horas e aí reverteu para 2 horas. Pois bem, em 2027 essa tendência vai continuar. A WrestleVote na Fightful Select informou que fontes da USA Network confirmaram que o SmackDown vai voltar a ter 3 horas a partir de janeiro de 2027. E embora não oficial, a data prevista para essa mudança seria o SmackDown do dia 8 de janeiro, que estaria alinhado com a nova programação da USA Network em 2027. Provavelmente o show do dia 1º de janeiro deve ser um review aí do ano de 2026 e tal. Não vai ter luta, né, nesse dia 1º de janeiro, né? Virada de ano, não vai ter luta, não vai ter nada. Então, no dia 8, aí a gente vai ter o SmackDown com 3 horas de duração, para desespero de muita gente, né? Inclusive do papai aqui, principalmente quando chega na época que entra o horário de verão nos Estados Unidos. E aí, ou melhor, quando acaba o horário de verão nos Estados Unidos, a diferença de horas de 1 hora passa a ser de 2. E aí o SmackDown ele termina às sextas-feiras a 1 hora da manhã. Ninguém merece show terminando 1 hora da manhã. Agora vamos falar dos números aí. Eu consegui pegar alguns números de audiência, tá, durante a semana passada. E os números são os seguintes, tá? Só tem um número que é aproximado, porque eu tinha visto a notícia, mas eu acabei perdendo, que é o do Dynamite, da AEW, tá? Mas todos os números subiram na semana de agosto. Acho que não teve. Só teve um show, 2 shows que tiveram queda em relação à semana anterior. Na verdade, um show que teve queda em relação à semana anterior. Todos os outros subiram, tá? O Monday Night Raw do dia 3 de agosto, né, da segunda-feira passada, que foi o Raw pós SummerSlam, teve 2,6 milhões de telespectadores mundiais. E foi número 4 nos Estados Unidos e número 6 global, se não me engano, na Netflix. Foi um aumento em relação a 2,4 milhões
que foi na semana passada, na semana anterior, e um dos maiores números do ano, tá? Esses 2,6 milhões de telespectadores mundiais. Já a NXT, ela teve 649 mil telespectadores no dia 4 de agosto. A NXT passa na CW Network, né? Queda de 680 mil da semana anterior. E foi o pior desempenho do show desde o dia 14 de julho. Mas o número ainda é acima da média do ano, que está em 605 mil. Tá? Mas tem uma queda em relação a 2025 no mesmo período, que a média foi de 710 mil. Tá ali mais ou menos se mantendo, né? TNA, na verdade, AEW Dynamite, né? O Dynamite foi no dia 5. Os números, se eu tô bem lembrado, foram na casa dos 700 mil. Tá? Na casa das 700 mil pessoas, e os números da AEW não contam os números da HBO. Tá? Então, é um número bem relevante, bem interessante aí. Subiu nos últimos tempos, tá? Esse ano, teve momentos que ele estava ali na faixa dos 500 mil e tal. Agora deu uma subidinha, eles estão ali mais ou menos no patamar entre os 600 mil altos e 700 mil baixos. Já teve show esse ano até com quase 800 mil. TNA, dia 6/8, né, de quinta-feira passada, 232 mil pessoas, acima das 176 mil da semana anterior, mas nesses 176 mil teve competição direta com Collision. 2 semanas antes o número foi de 307 mil. SmackDown, do dia 7 de agosto, 1.470.000 espectadores na USA Network. O número não conta os espectadores da Netflix. Foi um aumento ante 1.380.000 da semana anterior. É a maior audiência do SmackDown desde o dia 17 de abril, quando o show teve 1.580.000 pessoas. E a média do ano é de 1.237.000 ante 1.499.000 do mesmo período de 2025. Então vejam que o SmackDown ele tá quase chegando na média de 2025, que estava melhor do que 2026. Tá? Então a gente tá vendo aí uma retomada gradativa na audiência da WWE. E o Collision teve 418 mil espectadores, acima de 362 mil da semana anterior. A média do ano, 404 mil em 2026, ante 387 mil na média em 2025. Então a gente também viu um leve aumento na média do Collision frente a 2025. Tá? Então são números interessantes. A gente não está vendo uma queda sistemática da luta livre, né? Tem gente que gosta de falar que a luta livre está morrendo. E pelos números a gente vê que não é bem por aí. A gente tem visto uma ascensão da AEW, isso aí é nítido, e também a gente está vendo aí uma retomada da WWE e uma manutenção ali da TNA como números bem razoáveis, tá? Então é legal da gente ver aí que ainda tem muita gente que é fã de luta livre. Agora vamos falar aí de house shows. A WWE, que no ano passado teve pouquíssimo house show. Muita gente reclamou, inclusive os próprios lutadores. Esse ano eles resolveram dar uma acelerada. E eles anunciaram várias datas novas de house shows antes do Survival Series, tá? Eles anunciaram shows nos dias 15, 22 e 29 de outubro, 5, 6, 12 e 19 de novembro, todos eles house shows. 15 de outubro em Winnipeg, Manitoba, no Canadá. Dia 22 de outubro em Palm Springs, na Califórnia. Dia 29 de outubro em Youngstown, Ohio. Dia 5 de novembro, Portland, Maine. Dia 6 de novembro, Bangor, Maine. No dia 12 de novembro, Fort Myers, Flórida. E no dia 19 de novembro, em Huntsville, Alabama. Tá? Então, essas são os shows que vão acontecer. Claramente, são shows que parecem ser ligados ao SmackDown, porque eles acontecem na quinta. Né, tirando do dia 6 de novembro, que acontece na sexta, todos os outros acontecem na quinta. E a gente tem visto que a WWE tem botado house shows ligados ao SmackDown na quinta-feira, e aí na sexta-feira eles fazem o SmackDown. Geralmente, às vezes eles ainda encaixam alguma coisa no sábado. Quando eles não encaixam, eles despacham os lutadores para casa no sábado, tá? Muito bem. Falando de house show, nós temos informações do CM Punk. Né, o CM Punk, que depois de um breve ato após a WrestleMania, voltou com força, ganhou o campeonato mundial contra o Sami Zayn, campeonato indiscutível da WWE contra o Sami Zayn, né, defendendo contra o CM Punk no SummerSlam. E aí, cara, muita gente gosta de comparar assim, o CM Punk com o Roman Reigns. O Roman, por exemplo, não faz house show, e ele tem feito o Monday Night Raw show sim, show não. Né? Então a gente fala ali, o Roman Reigns é um campeão ausente e tal. Pois é, nós temos o campeão ausente de um lado e temos o campeão velho cansado do outro. Só que o campeão velho cansado resolveu comemorar os seus 20 anos de WWE fazendo 22 eventos ao vivo nos próximos 2 meses e meio. Tá? Então, as datas que foram anunciadas
para o nosso campeão CLT, na escala 6x1 aí, o CM Punk. São dias 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de agosto. Vejam a quantidade de datas que o Punk vai trabalhar em agosto. Eles vão ter uma turnê de verão aí, e aí eles vão encaixar aí vários shows aí com o SmackDown. Então, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de agosto. 6, 9, 10, 11, 18, 25 e 26 de setembro. 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro. Todos eles Monday Night Raw. Então, o Punk não vai faltar Monday Night Raw não, SmackDown, né? O Punk não vai faltar um SmackDown em todo esse período até o dia 30 de outubro, tá? Um outro detalhe importante, uma dessas datas é dia 26 de setembro, o Worlds Collide, que vai acontecer em Chicago. Esse é o show que a WWE vai jogar para bater de frente com o All Out da AEW, que também vai acontecer em Chicago. Esse show, inclusive, em Chicago, né, o All Out, já está com ingressos sendo vendidos. Até o momento vendeu 6.100 ingressos, tá? Uma alta de 1.300 ingressos em relação à semana anterior. E ele, assim, a última vez que a AEW mandou show nessa arena foi no World's End de 2025. Eles botaram 8.900 pessoas na arena. Número bem relevante, tá? A WWE costuma botar aí no All-State Arena, que é a arena que eles costumam mandar show em Chicago, cerca de 12 mil, tá? E a WWE vai bater de frente com um dos principais peleas da AEW, com a AAA, tá? Só que eles vão botar lutador, como é o Worlds Collide, eles vão botar lutadores da WWE também para bater de frente. E um deles vai ser o Punk, tá? Então vai ser interessante, os fãs da luta livre tendo que escolher aí se vão pro All Out ou se vão pro Worlds Collide. Esse pega pra capar da WWE com a AEW aí, eu tô me amarrando. Eu quero mais que eles se arrebentem, porque isso acaba fazendo com que eles tragam cards mais interessantes para nós. Falando do Punk, né? A gente fica falando aí do velho cansado e tudo mais. O treinador, o personal trainer dele, veio a público no Instagram falar sobre alegações de que o Punk estaria tomando esteroides para poder crescer. Né? A gente viu desde que ele ganhou o campeonato mundial que o bicho tá grande, entendeu? Tá grandinho, deu uma secada. E aí o Jay Ferruggia, que é o personal trainer dele, lançou um vídeo no Instagram criticando os relatos sobre o uso de esteroides e destacando a dedicação do CM Punk à maromba, né? À saúde e à alimentação, que ele diz que são responsáveis pelas mudanças físicas, tá? Então, tá aí. Sinceramente, cara, se o Punk tivesse no suco, a gente estaria vendo um cenário muito mais interessante. Ele estaria com muito maior, muito mais rasgado, entendeu? Ele estaria, se bem que você olha pra foto, ele tá com umas veias meio saltadas, mas o que eu ia dizer é que ele estaria com muitas veias muito saltadas pelo corpo todo. Né? Tem lutador que a gente já viu no passado que estava no suco, né? Jinder Mahal, Triple H, Chris Masters, né? Hulk Hogan, são lutadores que jamais deveriam ter aquele físico e inchavam pra caramba, claramente, porque estavam no suco. Tá? Não acho que é o caso do CM Punk, ele apenas está trabalhando duro aí para poder ficar grandão. Então, bom, agora só falta ele pegar no card. Mas eu não vou criticar ele não, porque eu tenho telhado de vidro, não posso criticar o cara, sendo que eu também sou um velho cansado, né? Agora vamos voltar e falar um pouquinho do All Out, né? O All Out que vai acontecer no dia 26 de setembro, como eu falei para vocês, 6.100 ingressos vendidos. Eu acredito que eles vão chegar aí aos 9.000 ingressos fáceis para esse show, que vai acontecer na Now Arena. E vai ser interessante ver como é que a AEW vai lidar com essa competição aí da WWE que vai mandar o Worlds Collide, tá? Considerando que vai ser o primeiro PLE pós All-In, que é o principal PLE deles, que vai acontecer em Londres, talvez eles deem uma sobrecarregada no card nesse show também. Por isso que eu falo que competição é muito bom, né? A gente vai ter a AEW utilizando o seu talento e o talento dos seus lutadores para arrebentar e quebrar tudo no ringue, no All Out, e na mesma cidade, em outra arena, a gente vai ter a WWE mandando os seus talentos mais famosos para poderem abrilhantar o card do Worlds Collide com a AEW. Então, vamos aguardar para ver aí como é que vai ser. Esse dia 26 de setembro vai ser muito interessante. Lembrando que agora, pro dia 30 de agosto, a WWE também vai peitar a AEW, botou um show da AAA e um NXT Heatwave pro mesmo dia do All-In. Tá, então a WWE ela estava começando a botar show no mesmo fim de semana da AEW.
Aí a AEW estava tendo que trocar o horário, trocar o dia. E aí agora a WWE resolveu não só botar no mesmo dia, que foi agora dia 30 de agosto, mas botar na mesma cidade, que foi o que eles fizeram agora no dia 26 de setembro. Vamos ver como é que vai ser essa estratégia aí para os próximos meses. Agora vamos para as notícias principais do nosso vídeo, né? A primeira delas diz respeito ao Solo Sikoa, né? O Solo Sikoa que enfrentou o Jey Uso nesse último Monday Night Raw com a estipulação de que se ele perdesse, ele seria entregue de bandeja nas mãos do Roman Reigns no próximo Raw. E a gente viu que depois que o Jimmy Uso atrapalhou na luta, interferiu na luta, o Solo Sikoa, distraído, tomou um spear e um Samoan Splash do Jey Uso, e acabou perdendo a luta. O que muita gente alegou que seria o retorno do Solo Sikoa para Bloodline, sendo que, cara, todo mundo se apaixonou pela persona engraçadinha do Solo Sikoa, né? Assim, todo mundo tá maravilhado com esse Solo Sikoa face aí, o Solo Piu Piu. Pois bem, uma notícia interessante é que o vídeo do Solo Sikoa perdendo a luta pro Jey Uso tá tomando uma chuva de hate, desgramento, uma chuva de dislikes lá no canal da WWE, o que já era de se esperar. Mas ele também foi no Instagram e ele publicou uma frase só: caramba, tenho que voltar. Então aí o pessoal ainda deu mais hate com a possibilidade do Solo Sikoa voltar para Bloodline. E sinceramente, depois que eu vi essa postagem, cara, tá muito na cara que o Solo não vai voltar. Tá? Assim, vocês estão nervosos, vocês estão impacientes, vocês estão sendo trabalhados pela WWE. Nunca que a WWE ia fazer o Solo Sikoa perder e voltar para Bloodline num show semanal. Com o Jacob Fatu eles fizeram num especial, gente. Então, muita calma nessa hora. Confie no tiozão. Solo Sikoa não vai voltar para Bloodline. Tá? É capaz até de aparecer do lado do Roman Reigns na segunda-feira, mas bater de frente com o Roman, dar um Samoan Spike no pescoço dele e eles setarem um enredo aí para frente, tá? Vamos continuar aguardando para ver como é que vai ficar essa história, tá? Mas eu acho que a história ele não vai voltar, não. A segunda notícia principal de hoje diz respeito a Chelsea Green, a Chelsea que teve uma lesão no osso orbital, né? Ela mesma falou isso depois que ela tomou aquele Fatal Flaw, o finalizador da Fatal Influence, a luta que aconteceu recentemente. E aí havia uma especulação se a Chelsea ia ficar fora da televisão, se iam tirar esse título dela e tudo mais. Pois bem, a WrestleVotes Radio no Fightful Select disse que apesar da gravidade relativa da lesão da Chelsea Green, a empresa não espera tirá-la da TV devido ao push que ela ganhou nas últimas semanas e à forma como o público está engajando com ela. O relatório acrescenta que uma fonte de dentro da WWE observou que o plano até agora é que a Chelsea continue aparecendo na televisão como campeã e que ela ainda está programada para o SmackDown de hoje, apesar da lesão. O Brian Alvarez, da F4W Online, que é a Wrestling Observer, né, que é o site da Wrestling Observer, também informou que a WWE não tem planos de tirar o título da Chelsea Green, apesar das circunstâncias. E o relatório da Chelsea, do WrestleVotes também disse que os dirigentes da WWE ficaram impressionados com os números das redes sociais gerados pela vitória da Chelsea no SummerSlam, o que foi um fator importante na decisão deles seguirem com ela com o título, tentando contornar a lesão da melhor forma possível. Ou seja, aqui nessa frase do pessoal da WrestleVotes tem um detalhezinho que chama atenção. Eles falarem que uma fonte da WWE disse que dirigentes da companhia ficaram impressionados com os números nas redes sociais da Chelsea. Ou seja, eles usam os números das mídias sociais como métrica. Ou seja, a gente tem que continuar sentando o dedo no dislike para que a WWE não invente de botar o Solo Sikoa na Bloodline, tá? Porque assim, tá na cara que hoje em dia, nos dias de hoje, diferente no passado, que era só televisão e as métricas eram a quantidade de pessoas que assistiam o show a cada 15 minutos, para você saber se um segmento foi legal e outro não foi, as mídias sociais hoje te dão condições de você saber que história é popular, que história não está engajando e que história está deixando todo mundo irado. Então não tem porquê a WWE jogar fora esse tipo de métrica, que é uma métrica muito moderna, né? Então, vamos continuar vendo aí, mas eu acho que a Chelsea deve permanecer com esse título. A gente vai observar como é que ela vai aparecer hoje no SmackDown. Não duvido nada que ela lute com aquela máscara, tá?
aquela máscara facial para poder proteger ali o osso orbital do olho dela. E para encerrar nosso vídeo de hoje, vamos ter uma atualização sobre Bailey. Cara, Bailey, ela tá... a Bailey, ela tá atiçando, né? Ela não tá ficando quieta. A Bailey, ela tá com um contrato prestes a expirar nos próximos meses. Ninguém sabe o que ela vai fazer da vida, se ela vai assinar com a AEW, se ela vai renovar com a WWE. Tudo vai depender um pouco da oferta que a WWE fizer, se vai comparar com a oferta da AEW e o desejo dela de ou ela servir de mentora na WWE ou de ela ter um renascimento da carreira dela na AEW, se tornar múltiplas vezes campeã mundial na AEW e tudo mais. Pois bem, a WWE, ela tirou a Bayley da televisão no Saturday Night's Main Event no mês passado, com aquele ataque da Lara Valkyria cracuda, e aí essa história abriu uma porta para ela voltar atacando a Lyra ou ela sair da companhia. A grande questão é que a Lara Valkyria cracuda não está aparecendo nos shows semanais praticamente, ela aparece assim nos bastidores e tal, ela aparece mais no main event, então quer dizer, a Lyra também está sendo deixada de lado, mas a Bayley apareceu em house shows ultimamente, então, tipo assim, não é que ela tá em casa sem fazer nada, ela tá trabalhando, ela só não tá na televisão, tá? Só que aí o que tá acontecendo nessa confusão toda? A Bayley, ela fez um treino em casa, né? Ela publicou um vídeo com um treino que ela fez. E nesse treino, ela mostra ela treinando com vários lutadores em vários locais, incluindo a Sasha Banks, melhor amiga dela, que é da AEW. E nesse vídeo, ela colocou no caption All or Nothing, baby. Tudo ou nada, tá? Mas tem o all. E aí a música de fundo desse vídeo, o título dela é All In, da banda The Grouch e Eli. E aí você olha assim e fala, pô, Bayley, tu podia ser um pouco mais discreta, né? Podia ser um pouco mais discreta. Esse vídeo daria a entender que ela poderia aparecer no All-In da AEW, que indicaria que o contrato dela tá para vencer nos próximos dias. Que a gente estava especulando que o contrato dela ia vencer em outubro, tá? Isso também pode ser uma estratégia negocial da Bayley, tá? E ela, se a ideia dela é ser uma estratégia negocial, deu certo. Porque, segundo informações da Fightful Select, esse vídeo incomodou algumas pessoas nos bastidores da WWE. O vídeo não agradou a todo mundo e fez com que algumas pessoas levantassem as sobrancelhas. Eu já fico imaginando o careca, o velho careca Booker, né, o Triple H, levantando aquela sobrancelha, toda carcomida dele, quando ficou sabendo do vídeo, e ele devia ter pensado assim, sério? Né? E aí depois tentou não vender. Bom, a verdade é que uma coisa que a gente precisa lembrar é que a Bayley, ela é uma das 4 Horsewomen originais. E as 4 Horsewomen originais, a Bayley, a Sasha Banks, a Charlotte e a Becky, ganharam muito espaço na WWE por conta do investimento que o Triple H fez na luta livre feminina quando o Triple H era booker da NXT. Porque ele começou lá. Então, eu imagino que tem um relacionamento de carinho aqui entre os dois, de alguma forma. Mas você também tem o lado profissional. Então, a gente vai ter que continuar vendo os próximos passos, o desenvolvimento dessa história. Mas parece que a Bayley tá ali dando umas cutucadas na WWE de que, olha, se vocês não se mexerem, se vocês não oferecerem nada assim interessante, eu vou pular o barco. Eu vou para outro canto, eu vou caçar meu rumo. Então, vamos ficar ligado aí. A Bayley é relativamente jovem, ela ainda tem muita estrada pela frente. Então, acho que a WWE tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco a gente vai estar vendo Mercedes Moné e Davina Rose. Davina Rose é o nome do cenário independente da Bayley lá na AEW e talvez até com um run-in ali, né? Uma entrada da Bayley durante o All-In lá em Londres. Eita, rapaz, que fazem. Vamos ficar ligado aí, o All-In no dia 30 de agosto. Nós não teremos live aqui no canal, mas tem outros canais aí que vão fazer live. Aqui a gente vai dar preferência para os shows da AAA e da NXT, tá bom? Bom, muito obrigado a todos pela audiência aqui no canal. A gente agradece a todos
pela presença, pelo apoio. Hoje à noite, 8h30 da noite, live do SmackDown. Nós estaremos aqui. Vai ter muita coisa interessante acontecendo. Eu tenho certeza que vocês vão querer estar conosco. Kevin Owens deve aparecer, Randy Orton deve aparecer, né? Todo mundo ali. A gente vai talvez ficar sabendo da Tatum Paxley, né, que estreou na semana passada. Então vai ser certamente um show bem interessante da gente acompanhar. Eu conto com a sua presença. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.